Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso segundo módulo do nosso primeiro dia de aula, Teologia Sistemática 3, Cristologias, Doutrinas de Cristo e Soteriologias, Doutrinas da Aplicação da Redenção, né? Então, continuando aqui nosso segundo bloco, estávamos tratando aqui do slide, falamos há pouco sobre a humanidade de Cristo. Jesus possuía uma mente humana, Jesus possuía um corpo humano, o nascimento virginal, ou seja, ele nasceu de uma virgem. Ele nasce. E aqui, no outro slide, a humanidade de Cristo. Característica. Leia para nós, pastor Johnny, por favor. Vamos lá. A humanidade de Cristo, características. Impecabilidade. Jesus possui alma humana e emoções humanas. As pessoas próximas de Jesus consideravam-no apenas humano. Joia. Então, vamos lá. Impecabilidade. Gil, por favor, leia para nós Lucas 2:40. Júnior, por favor, leia para nós João 12:27. E irmã Cleusa, pode ler para nós João 7:5. Então, impecabilidade, pode ler para nós Lucas 2:40. Ok. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Joia. Lucas 2:40, né? Isso. Agora, o texto de João 12:27. Jesus possuía alma humana e emoções humanas. João 12:27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Joia, mostrando aqui, né, que Jesus ele tinha emoções. E as pessoas próximas de Jesus consideravam ele apenas humano. Irmã Cleusa, João 7:5, leia para nós, por favor. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Joia. Aqui falando dos próprios irmãos de Jesus, né? Porque tinha uma percepção dele de que ele era uma pessoa. Nesse exato momento, aqui não é irmão de fé, é irmão sanguíneo, ou consanguíneo, né? Porque eles eram irmãos por parte de Maria. Então, aqui, irmãos, a gente vai ler agora esses slides e depois a gente vai para o livro-texto, tá bom? Vamos lá. Leia para nós, Júnior, por favor, a doutrina de Cristo. Perguntas normativas. Sim. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Primeiro, possibilitar uma obediência representativa. Segundo, ser um sacrifício substitutivo. Joia, olha só. Esses pontos são extremamente fundamentais para a gente entender esse lado do que. Por que ele precisava ser humano? Por que ele não poderia ser somente Deus? Então, ele tinha que ter dentro dele esse lado humano para ser o representante da obediência e ser o sacrifício que nos substitui. Joia. Alguma dúvida até aí, meus irmãos? Perfeito Adão. O perfeito Adão, exatamente. Continuando aqui. Pode ler para nós, Júnior, por favor? A doutrina de Cristo, pergunta normativa. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? 3. Ser o único mediador entre Deus e os homens. 4. Cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. 5. Ser nosso exemplo e padrão na vida. Joia. Agora aqui eu vou dar uma pausa. Eu vou dar uma pausa nesse slide. Eu quero que vocês... A gente vai pegar... aliás, vamos ler só mais esse daqui. Jesus, o Deus homem. Pode ler para nós, Júnior?
Jesus, o Deus homem, Jesus será um homem para sempre. Dando essa ideia de que ele morre, ressuscita e recebe um corpo agora glorificado, mas ele não perde a sua humanidade. Pastor Johnny, leia para nós Atos 1:11, por gentileza. E Gil, 1 Coríntios 9:1, por favor. Então, a ideia de que ele foi homem, mas ele continua sendo. Ele era homem sem ser glorificado. Agora ele é um homem com um corpo glorificado. Então, pode ler para nós, por favor, pastor? Atos 1:11. Que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Mostrando que ele subiu, mas ele vai descer. Não em espírito. Não como alguns dizem que Jesus já veio em tal ano e fez tais obras. Não, não. Ele vai voltar. E quando ele voltar, todo olho o verá. Por quê? Porque ele teve um corpo. É um corpo glorificado agora? É, mas é um corpo. 1 Coríntios 9:1, Gil, por gentileza. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? É esse texto mesmo? É esse mesmo, porque ele está falando aqui que ele viu o Senhor. Ah, entendi. Vamos agora dar uma pausa aqui nos slides. Se nós fôssemos ler todos os textos bíblicos, a gente gastaria muito tempo aqui na aula. Então, esses textos bíblicos é para que vocês também consultem. E quando vocês estiverem estudando, vocês leiam, e quando forem ensinar a igreja de vocês, vocês possam estar realmente pesquisando sobre esses outros textos. Mas voltando. O que acontece aqui, irmãos? Esse era um critério, inclusive, para ser considerado apóstolo. O quê? Ver Jesus. Paulo viu Jesus? Glorificado. Por isso que muitos que negam o apostolado depois dos apóstolos, eles vão negar com base em textos como esse. Porque os apóstolos, além deles verem o Cristo, eles também eram instrumentos de Deus com relação a sinais e maravilhas. Então, esses critérios sempre foram considerados por muitos pais da igreja. E a gente sabe que se Jesus tivesse o desejo de se revelar de uma forma corpórea, como fez a Paulo, ele o faria na história da igreja de forma, eu diria, até com muita frequência. Porque quando a gente vê as biografias de grandes homens de Deus, como Wesley, Whitefield, Spurgeon, Lutero, Calvino, eles não viram Cristo, fizeram obras maravilhosas. Mas se fosse do agrado de Jesus que muitos outros o vissem, Jesus se revelaria. Eu acredito que Jesus, ele realmente, como nós estaremos estudando na história dos avivamentos, algumas culturas vão falar que Jesus se apresentou para elas, principalmente culturas africanas, culturas asiáticas, como os chineses. Lá no livro, o texto que a gente vai estudar, a gente vai ver algumas coisas como essa. Pastor Raio, o senhor duvida disso? Claro que não. Eu não duvido que anjos se comunicam conosco. Eu não duvido que milagres podem acontecer ou que o mesmo Cristo ressurreto possa aparecer. Aliás, eu creio tanto, só que ao mesmo tempo que eu creio, quando eu olho para a história da igreja, eu vejo pouquíssimos casos. Há um livro que tem o título Apóstolo dos Pés Sangrentos, que conta a história de um servo de Deus que possivelmente teve uma visão e uma aparição de Jesus, como foi o apóstolo Paulo. Então, o nome do livro é Apóstolo dos Pés Sangrentos, dando uma ideia de um servo de Deus que teve uma visitação de Jesus e foi fazer uma obra extraordinária.
E os pés dele chegavam a ensanguentar, de tanto que ele andava para pregar o evangelho. Por isso que o apelido dele virou apóstolo dos pés sangrentos. Pastor, o senhor duvida? Eu disse, não, não duvido, meus irmãos, eu acredito. No entanto, quando a gente avalia friamente a história da igreja, a gente não vê muitas aparições. Por isso que a gente tem que questionar, sim, muitos apóstolos, porque a grande maioria desses que julgam ser apóstolos, eles são mais, eu diria, usurpadores da igreja. E aqueles pastores que fizeram uma história maravilhosa, que não são chamados de apóstolos, eles sim poderiam, e eu não tenho dúvida que a própria igreja moderna ia validar. Vou dar para vocês aqui alguns nomes. Russell Shedd, se ele fosse chamado de apóstolo entre muitos, o pessoal respeitaria. Billy Graham, se Billy Graham fosse chamado de apóstolos, eu não duvido que respeitariam. Moody, o grande evangelista, fosse chamado de apóstolo, ninguém questionaria. O próprio Charles Wesley, Spurgeon e Whitefield, ninguém duvidaria. Mas podem ver, eles não eram vaidosos, esses ministros. Fizeram uma obra magnífica e eles eram chamados do quê? De pastor ou de evangelista. Então percebam, irmãos, que é bom a gente refletir sobre isso. Eu só estou fazendo esse comentário aqui por causa do texto que você leu, Diego. O texto que você leu. Né? Que Paulo, ele viu Jesus. Então ele vê quem? O Cristo ressurreto. Oi? O caminho de Damasco, Paulo viu? Ele vê no caminho de Damasco, mas ele vê também no deserto da Arábia, porque depois em Gálatas ele vai falar que o Senhor foi ter com ele. Então ele vai ter também experiências com Jesus depois do caminho de Damasco. Então quando a gente estudou isso no módulo de Novo Testamento, lembra quando a gente comentou um pouco? Só que essa menção de Paulo aí, ele não tá acompanhada de testemunha, né? É uma fala dele isolada. É dos apóstolos que então, tem testemunha. Sim, o que nós temos como testemunhas foram soldados, né? Soldados ali que viram uma luz, mas não entenderam nada. Mas aí, Júnior, pode ser até passível de julgamento. No entanto, a obra de Paulo diz mais do que outra coisa. E depois, mesmo que ele não tenha testemunha no momento da aparição, que a gente pode colocar isso como um direito de dúvida. Vamos falar aqui, irmão. Vamos avaliar o que o Júnior disse. Não, é verdade. Vamos dar o direito de dúvida. Mas depois os próprios apóstolos, como o caso Pedro, vai validar Paulo. O próprio Pedro e os demais 12, lá em Gálatas, vão também sustentar Paulo. O próprio Barnabé, juntamente com a igreja de Antioquia, vai dar ouvido para Paulo. Ou seja, hipoteticamente, se Paulo lhe construiu um fato, ele não ia se manter de pé simplesmente se fosse uma coisa só dele. E, de fato, o que mais valida a obra de Paulo é o quê? Não é somente a narrativa dele afirmar que viu o Cristo, mas a obra que ele deixa para esse Cristo que ele o viu. O resultado pelo qual levou a ele se tornar o que foi. Então, a maior tese de que realmente ele viu foi essa. Entendeu, Júnior? Não, claro, aí não resta dúvida, mas eu digo a questão da solidez de testemunha, quem viu. Eu posso falar e ser muito subjetivo, o que eu disse, mas ninguém viu. Entendi, não. E você sabe que é um questionamento plausível. Agora, Júnior, quem mais viu quando Deus chamou Abraão? Entendeu? Nem o próprio Abraão viu Deus. Porque, no caso, Paulo viu Cristo ressurreto. Você entende o que eu quero dizer? Quando a gente vai usar dessa situação, que é legítimo por um primeiro momento, mas não invalida o fato, né? Entendeu? Entendeu, Júnior? Claro.
Acho que a ideia do irmão Júnior é interessante, né? Porque acaba advogando também, e acho que vai de encontro com os pensamentos daquelas pessoas que a gente sabe que para tudo gera dúvida, para tudo precisa de uma prova concreta, física, visível, mas no final das contas, né, é pela fé. E eu quis te construir essa ideia, Júnior, há pouco, não porque a sua pergunta foi ilegítima, não, não. É totalmente questionável, é verdade, só ele. No entanto, quando eu fiz a sustentação do fruto do que ele gera, a maneira em que o apostolado ratifica Paulo, a Pedro, né, os demais apóstolos, é só para mostrar, olha, eu acredito que essa dúvida deve ter pairado em muitos na igreja primitiva. Ah, tá, que Paulo viu. O perseguidor viu Jesus. Ah, tá bom. Ah, tá. Beleza. Lembra de Ananias? O que Ananias fez? Senhor, mas é Paulo de Tarso. Eu vou. Não, pode ir, Ananias. Ele é o meu servo escolhido. Imagina a dúvida, irmãos, de saber que aquele cara sanguinário agora está dizendo que é de Deus. Irmãos, Paulo era sanguinário, né? É um infiltrado, né? Tá se fazendo aí. Infiltrado, um espião, né? Espião dos. E quando eu falei de Abraão, é porque muitos servos de Deus vão ter experiências isoladas também, né? É que o apostolado, no caso, a gente quando vê que havia uma comunidade e essa questão das testemunhas sempre foi muito importante, né? Pode ver que o próprio Jesus ele usa o testemunho do Pai, né? Também. É que o caso de Abraão é diferente, né? Porque Abraão, naquele período, Deus aparecia mesmo, a presença de Deus, a teofania. No caso de Jesus, estou falando a questão de presença pessoal. Os apóstolos teve presença pessoal de Cristo, enquanto Paulo fala que ele teve encontro com o Senhor. Então, fica meio assim, parecido com essa questão de Abraão, da teofania, né? Aí é uma questão peculiar. Agora, pessoalmente, como eu digo, no caminho de Damasco, tudo bem, né? Apareceu lá, tal. Mas digo assim, em relação aos discípulos, né? Sim, sim, sim. Mas joia, beleza. Voltando aqui, irmãos, agora paramos aqui. Vamos pegar o nosso livro-texto, irmãos. Vamos estudar um pouco agora sobre essa questão. Vamos mergulhar a fundo, porque da página número, no caso da minha edição, né, da 435 até a 447, vai tratar sobre a humanidade de Jesus. Agora vamos dar uma dissecada sobre essa questão da humanidade. Porque a Bíblia mostra que Jesus precisava ser homem, irmãos. Vamos lá. O Dio comentou ainda agora, né, Dio? Lembra? No início da aula? Você tinha até feito um apontamento, que o autor menciona algumas coisas, né? Assim, a respeito do nascimento virginal de Jesus. O que você tinha citado aquela hora mesmo? O autor ele dá uma pincelada a respeito que Jesus ele era plenamente Deus porque ele não foi nascido de nenhum esforço humano, né? Foi nascido do próprio Deus e através de uma virgem, sem o pecado, né? Ali concebido ali. E foi plenamente homem também, plenamente humano, porque nasceu de uma mulher, né? Sim. Agora, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tudo bem, quando a gente entende, né? Ele precisava nascer de uma concepção diferenciada, no caso de uma mulher virgem. Por quê? Qual era a característica que ele herdaria se ele fosse gerado de outra forma? Talvez uma natureza pecaminosa. Mas desculpa, eu não entendi sua pergunta, pastor. Você pode... Isso. Se ele fosse gerado de uma outra forma, que não fosse pelo nascimento virginal. Ok. Da forma natural, o senhor diz. De uma forma natural. Que Davi natureza fala, ele teria? pecado me concebeu os meus pais. Herdaria o pecado do pai, da mãe, de Adão e de todo mundo. Exatamente. Lá. Vamos lá, Salmo 51. Vamos dar uma olhada agora. Exatamente, pastor. Porque havia uma necessidade do nascimento ser virginal. Por causa disso. Davi, quando ele registra o Salmo 51,
Onde está? Em pecado me concebeu a minha mãe. É. 51:5. Muito obrigado, pastor. Imagina. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. A ideia que o texto aqui poético representa é que, na união de um homem pecador e de uma mulher pecadora, nasce um pecadorzinho. É um pecador isso. completo, né? É o pecadorzinho, o pecador completo em potencial, né? Em Só não potencial. peca mais porque não pode, não sabe. Então a ideia que dá é que o fato de ser um nascimento virginal era para mostrar, em primeiro lugar, olha, ele não terá pecado original. Aí a gente nasce uma segunda pergunta. Então, se Deus fez ele como o segundo Adão, por que também não fez ele um ser diferente como Adão e não fez uma réplica do Éden, não é? Por que não fez? Já que é para gerar um ser humano que poderia pecar, mas porque vocês têm que lembrar de que Adão e Eva foram criados por Deus, eles eram carne, mas eles pecaram. Jesus foi criado por Deus como carne, mas não pecou. Então, por que Deus não fez Jesus literalmente com a mão, né? Vamos imaginar uma cena, né? Os anjos vêm num lugar e o poder queima como numa sarça e de repente sai dali um garoto que é o Filho de Deus, o Messias. Um Adãozinho. Por que não foi assim? Porque foi por meio de uma virgem. O que vocês acham? Acho Tem a ver com a que promessa de Gênesis 3:15? A ideia falar. não é a ideia não é nem do ato sexual ser pecado. A ideia é que as pessoas são pecadoras. Mas eu te pergunto, pelo Espírito Santo, ok. Mas ela ser virgem, ela também é pecadora, não deixa de ser. Concordo. Então, por que? E aí reforça a minha pergunta. Por que Jesus não foi criado pelas mãos do Pai né, de Deus, como foi lá no Éden, Evitar, né? e foi soprado também, e ele já não nasceu adulto? Lembra da última aula do universo adulto, do mundo adulto, da Está na criação, raça humana por outra via, e não por essa. e não por essa? O Essa é a que ideia. vocês acham? eu acho que se encaixa bem com aquilo que nós estávamos falando, que não seria ele não seria apropriado para nos substituir se fosse de outra maneira. Teria que ser como nós nascemos também, da mesma forma. Senão ele não se encaixaria como sacrifício em nosso lugar como substituição. Será que eu até digo que a primeira frase é onde a sua primeira frase eu concordo, segunda não. Pensa assim, Gil, ó, Jesus aparece ou como uma criança perfeita do nada e é dado por uma família, ou ele já vem como um adulto de 30 anos. O sacrifício dele poderia até ser aceito, mas todos questionariam a humanidade. Claro que claro que ele não tem pecado. Que nem Adão. Não tem pecado porque ele nasceu diferente. Essa questão da identificação conosco se torna muito mais forte quando passa por todo o processo que nem o nosso. Eu me lembro que eu estava lendo um livro há muitos anos atrás e o autor dizia assim: eu estava vendo um pássaro e o pássaro todas as manhãs ele vinha perto de mim. E aí eu fui dando comida para o pássaro, mas num dado momento, quando eu tentei fazer mais amizade com o pássaro, ele nunca mais apareceu. Por quê? Porque são naturezas diferentes. Ser humano e pássaro. Claro que tem algumas espécies que são mais dóceis. Mas é como se o próprio Deus virasse um passarinho também.
para se comunicar com os passarinhos. Então, quando há esse nascimento virginal, até mesmo para se cumprir as promessas, porque aí vem a sabedoria de Deus, a onisciência de Deus, a identificação com todo o gênero humano é desde o início. E também é porque quando o pecado veio pela mulher, da semente da mulher a representação de vir de uma mulher. A profecia de Gênesis 3,15, que disse que nasceria aquele da mulher e que esmagaria a cabeça de Satanás, mas ela pisaria. Então, Deus já profetizou. Mas você percebe, por que eu estou falando do nascimento virginal? Há várias profecias que já eram, desde Gênesis 3,15, o proto-evangelho, o anunciamento daquele que morreria em nosso lugar. Mas o que eu quero dizer assim, irmãos, a importância dele nascer de uma virgem é para poder autenticar a humanidade dele como ser. O fato da virgem conceber pelo Espírito Santo, aí é onde entra o milagre, de ser um toque de Deus. O Júnior falou uma coisa interessante. Ela não era pecadora? Era. Mas é como se Deus, aí que nós entendemos, Júnior, por isso que eu já disse nas aulas passadas que Jesus é como se ele fosse o primeiro clone do universo. Assim como Deus pega Adão e Eva e gera Adão e Eva no Éden, o ventre de Maria foi um pequeno Éden para o segundo Adão. Um lugar perfeito, não porque o jardim era de todo perfeito, no caso o ventre de Maria, mas porque o poder de Deus foi essa perfeição que gera Jesus. Possivelmente, só na eternidade a gente vai saber disso, mas Jesus Cristo deveria ser a figura exata da mãe no gênero masculino. Sabe? O rosto da mãe, traços da mãe, porque ela era tudo da mãe, nada do pai, né? Não pegou nada. O pai não teve nenhuma participação. Semana passada, o ministro... DNA nenhum. Nenhum, exatamente. Possivelmente, é claro que aí a composição masculina por causa dos hormônios masculinos, testosterona, né? Mas olha que interessante, semana passada nasceu um bebê da nossa igreja, filho do nosso ministro de música, o Ricardo, e da Aline. Mas, irmãos, era igualzinho o Rick. Eu fiquei brincando nas redes sociais, né? Puxou nada para a mãe, mais nada. O narizinho de batata, a testa, o rostinho, igualzinho ele, parece o Rick pequenininho. Né? Tem vezes que os filhos nascem assim, não é? Então, eu deduzo. Então, a questão do nascimento virginal são duas. A identificação conosco e a questão do poder divino fazendo algo que ninguém faz. Exato. Que é o milagre. Né? Então, eu entendo que dessa forma... Aquela ovulação, né? Que a gente vê que aquele processo da mulher, de vários sêmenes, que um só que vai fecundar. Olha, espermatozoide, exatamente. No caso ali, como nós entendemos, Júnior, traduzindo pelo método científico, o Espírito Santo toca e gera ali o Adãozinho, né? É como se fosse essa parte divina. Por isso que o nascimento virginal, ela tem essas duas representações assim especiais para nós, e aí a gente vê a humanidade, só que não com a união de dois pecadores, mas ao mesmo tempo um ser sem pecado, porque não teve essa opção, mas ao mesmo tempo um ser humano 100% como nós, porque ele nasce, ele passa por todo o processo de gestação como uma criança, os meses no ventre de Maria, o nascimento, cresce, ou seja, há uma identificação, há uma proximidade. Vamos lá, irmãos. Vamos colocar aqui nos dias apostólicos. Por que Maria guardava tudo em segredo? Porque ela esperava o tempo de Deus. Imagina Maria, irmãos, como era difícil para ela e para José admitir que no ventre dela e naquele lar o Salvador do mundo estava nascendo. E o susto de Maria, né? Sim, Maria, ela aceita de bom grado, mas
eu diria o susto maior de José, né, Júnior? Vamos falar aqui honestamente. Vamos usar um termo bem objetivo. Vamos pegar uma profecia que ainda vai se cumprir, irmãos. Vamos lá. Uma profecia do Apocalipse que vai se cumprir. As duas grandes testemunhas que se levantarão sobre a terra. Vem cá. Vamos pintar um cenário agora. Vai acontecer isso ou não vai? As duas grandes testemunhas. É fato. Como vai ser isso? Meus irmãos, é uma coisa muito, muito maior do que a gente possa imaginar. Da onde nascerão essas duas testemunhas? Quem elas serão? Quem serão os lares que estarão separados por Deus para isso? Vamos pegar, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as 144 mil testemunhas. Serão 144 mil missionários ou pastores ou os líderes da última grande colheita. Meus irmãos, só de participar desse time, aliás, só de participar desse período da história já vai ser maravilhoso. Agora, ser um desses, pense vocês, agora essas duas testemunhas, o texto de Apocalipse fala que virá. Pastor, e aí? E aí que vai ser muito difícil de saber discernir. Vamos supor que Deus se revele a alguém e diga, o seu filho vai ser uma dessas testemunhas. Não, você fica de boca fechada. Se você é um crente piedoso, você fica de boca fechada. Você espera com que aconteça tudo aquilo. Você não sai falando, tagarelando, que nem os falsos profetas fazem. Quem é de seita faz isso. Vamos pegar um outro exemplo, irmãos? Lembra que havia uma profecia que nos finais dos tempos viria o Elias? Lembra disso? Os profetas falaram isso? Lembram dessa profecia? Que se cumpre na vida de quem? De João Batista? Vocês recordam dessa profecia que falaria que Elias viria preparar o caminho? Vocês lembram disso? Estão lembrando? Quem não conhece essa passagem, irmãos? Alguém levantou a mão? Não? Não vi. Então, Elias, havia uma profecia no Velho Testamento que diz que Elias teria que vir. E Elias veio. Quem é esse Elias? João Batista. Ou seja, por isso que Zacarias e Isabel, eles não fazem aqueles discursos de grandeza. Eles, literalmente, eles aguardam esse momento com piedade, crendo no agir de Deus, aguardam esse grande momento da história, veem que Deus pode ver que quando o anjo fala também com Zacarias, Zacarias entende, mas Zacarias sim, ele fica com dúvida. Ó, a profecia está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo de número 8. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Por isso que havia aquelas perguntas para João Batista. Tu és Elias? Tu és o Messias? É por causa dessa profecia, entendeu? Agora eu pergunto para vocês, como que foi com Zacarias? Foi muito contundente. Estou fazendo essa construção, irmãos, para mostrar que o nascimento virginal foi uma coisa que também possibilitou a divindade na pessoa de Jesus, mas também possibilitou a humanidade. Tá bom? Aqui o Gruden, na página 436, ele diz assim, ó, mostra que a salvação, em última análise, deve vir do Senhor. Continuando aqui, algumas anotações que eu coloco aqui logo no primeiro parágrafo, diz, o nascimento virginal é um lembrete inequívoco de que a salvação jamais poderia vir por meio de esforço humano, mas deve ser obra do próprio Deus, que você disse, Gil. E o 2 diz, o nascimento virginal possibilitou a união plena da divindade e plena da humanidade em uma só pessoa. Então, o fato do nascimento virginal vir sobre Jesus era apenas para ratificar que ele era Deus e que ele era homem. No 3,
O nascimento virginal também torna possível a verdadeira humanidade de Cristo sem a herança do pecado, dando aquela ideia de que o que eu falei para vocês, que a união de dois pecadores nasce um pecadorzinho, mas quando um pecador apenas, no caso, como Maria, porque aqui, irmãos, mesmo que digam que Maria foi santa, perfeita, ela não era, porque se partirmos do pressuposto de que ela era perfeita, o texto bíblico cai por terra, porque a Bíblia vai falar que todos pecaram, exceto Jesus Cristo. Romanos 3:23, né? Exatamente. Quando a Bíblia fala que todos pecaram, irmãos, é todos, são todos. E a Bíblia, pastor, então, não tá Jesus não está incluído nessa profecia, não, porque Hebreus vai falar que ele teve tentações como nós tivemos, mas ele não pecou. Então, a própria Bíblia, que fala de toda a população, toda a humanidade, a própria Bíblia vai falar que, exceto o Cristo, o ser humano, Jesus, o Jesus homem. Tá bom? Beleza, meus irmãos? O pecado não passa para ele, né? Como? A doença do pecado de Maria no nascimento não passa para ele. Não passa. Quer ver uma comparação disso, Júlio? Lembra que no Velho Testamento o sacerdote ele não podia tocar no morto, senão ele estava impuro? Sim. Lembra? Aquele que tinha o voto de Nazireu também não podia. Nem o rabino. Como? Nem o rabino também pode. Exato. E o leproso? Você podia tocar no leproso, nas vestes do leproso? Porque senão você se tornava impuro. Poderia não pegar lepra. Mas Jesus, ele tem uma natureza tão diferente, ele foi tão perfeito que não é o pecado do outro que passa para ele, mas é a virtude dele que passa para os demais. Lembram que a mulher do fluxo do sangue toca nas vestes de Jesus? O texto no Novo Testamento vai mostrar que ali não foi o único caso. Jesus também, por muitos, eram tocados. O Novo Testamento vai deixar claro esse fato, que muitos apenas tocavam em Jesus para serem curados. E então, na realidade, não é o pecado do pecador que passa para Jesus, mas é a virtude do Nazareno que passa para o pecador quando esse pecador reconhece o Jesus Salvador. Na hora que toca, é a virtude dele. Por isso que no nascimento e na gestação, mesmo Jesus habitando no ventre de Maria, que não era perfeito, não foi a imperfeição de Maria que passa para Jesus, mas a virtude de Jesus que abençoa Maria. Por isso que ela se torna uma mulher bem-aventurada. Também aqui não é trapos da religião, é a virtude de Jesus já em Maria, né? Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá, meus irmãos. Lendo aqui, eu quero ler uma última frase aqui da página 437. Eu grifei aqui uma... Pois não. Só uma dúvida bem breve aqui. No Cântico de Maria, lá em Lucas, ela fala sobre... Ela menciona Jesus como seu Salvador. Na apresentação ou no anúncio de Gabriel, não é falado sobre um Salvador, mas sobre um rei. Ela tinha em mente que o Senhor Jesus era o seu Salvador, mas Salvador no sentido de pecados, ou como a visão, ou como a mente de todos os demais israelitas, né, salvos do Império Romano? Qual era essa ótica? Falando... Então, me explica melhor a sua pergunta, pastor, para eu entender melhor. Joia. Na saudação... Na saudação de Gabriel, Gabriel não deixa claro que no ventre dela seria um Salvador, mas sim um Senhor, o rei, né? O descendente de Davi. Já no cântico dela... Então, mas deixa eu dar uma pausa. Pois não. Quando a gente fala sobre essa parte, aí a gente tem que fazer uma leitura com mais detalhe. Olha lá, pastor, vamos lá, Mateus capítulo 1. Desculpa, eu estava em Lucas. Vamos para Mateus. Vamos lá para Mateus. Mateus 1, olha só, versículo 21. Ok. Né? Já respondeu. Né?
Mas aqui, agora leia também o 23. Ó, leia do 21 ao 23. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Entendeu? Então a ideia não era somente de salvador dos romanos, também na concepção judaica, eles queriam uma libertação do império que os dominava. Mas na revelação já fica claro que é muito mais do que isso. Que ele iria salvar o povo dos pecados e ele receberia esse título também de ser chamado Emanuel, ou esse nome, né? Que representa Deus conosco, ou seja, o texto bíblico já está dizendo que era Deus, entendeu, pastor? É assim, claro, por isso que a gente, quando vai falar sobre o nascimento, todas as passagens do Novo Testamento precisam ser lidas em sincronia, porque, de fato, muitas vezes, que nem Lucas apresenta, quando Isabel, continua agora a sua segunda pergunta. Na verdade, era exatamente sobre isso, né? Porque eu estava me baseando de fato em Lucas. No cântico que ela acaba proferindo ali, do verso 46, Lucas 1, do 46 em diante, ela menciona sobre esse Deus Salvador. Deixa eu ler aqui. É o verso 47. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Até então, nesse diálogo dela com o anjo, não aparecia, né, a fala Salvador. E aí a pergunta, em definitivo, ela enxergava esse Deus Salvador salvo do Império Romano ou salvo dos seus pecados? Então, a gente entende que é salvo dos pecados, até mesmo porque, como eu disse, são cortes que a gente precisa fazer nas duas leituras. Mas aqui também... Mateus responde isso claramente, é isso aí. Mas aqui também, no versículo 47, ó, então Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Né? Quando você fala assim, ó, se alegra em Deus, pode ver que essa construção se alegra em Deus, meu Salvador, trazendo a mesma ideia de que é Salvador também e Deus. Né? Pelo menos é assim a leitura que eu faço, entendeu, pastor? Mas muitos naqueles dias questionaram de fato o nascimento de Jesus e a obra de Jesus, porque Jesus não ia lá e destruía de fato o Império Romano. Libertação política. Né? A libertação política. É como hoje, irmãos, o problema que está tendo entre Israel, os palestinos, a faixa de Gaza. Você pode ver, o judeu radical, ele continua ainda a defender uma libertação política, né? E a libertação já foi dada há 2000 anos atrás em Jesus. É espiritual, né? Então, né? Espiritual, né? Faz a declaração de uma forma espiritual e não material ou política, ou de um Messias veio libertar. Mas a gente até percebe com mais clareza no caminho de Emaús, né? Quando Jesus se aproxima lá dos discípulos e eles estão todos frustrados lá, né? Nós pensávamos que fosse ele quem nos libertaria ou não salvaria. Enfim, e ali está bem claro que era uma questão política, né, na mente deles. Agora, aí você talvez nasce essa pergunta também. E os apóstolos, eles tinham essa pretensão política? Tinham. Atos 1. Senhor, quando o Senhor vai vir estabelecer o teu reino? O que eles estavam dizendo ali? Senhor, nós admitimos, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Salvador, mas e o reino? Que reino que eles estão dizendo ali? É o político. Reino político, porque eles faziam tanto uma questão espiritual e junto com político. Por isso que é o perigo da teologia da libertação aí, né? Política de esquerda. Mas olha, Júnior, até nós hoje, vamos pegar agora e fazer uma crítica, vamos deixar a teologia da libertação, mas vamos pensar aqui como povo de Deus na história. Como isso é difícil. Podem ver, os apóstolos em Atos 1 deixam isso bem claro. Quando eles dizem, por exemplo, essa questão, Senhor, quando o Senhor vai vir restabelecer o seu reino? Sim. É uma demanda política. Sim. E é tão forte isso neles,
E fica muito fácil da gente compreender isso. Pode ver que quando houve a reforma protestante em Genebra, na Alemanha, em muitos lugares que foi chegando o evangelho, a reforma protestante foi tão poderosa, essa expansão do reino de Deus entre eles, mas é da nossa natureza querer trazer o reino de Deus para a nossa vida, e nós colocamos as nossas roupagens do reino de Deus como se aqui fosse o verdadeiro reino de Deus, e não é. Sim. Pode ver que a gente se perde o tempo todo nessas questões. Não é uma coisa só apostólica e nem da teologia da libertação. Pode ver que quando a gente começa a viver um período de avivamento também, a gente passa um pouco por isso também, né? São coisas da nossa natureza. Faz sentido, sim. Né? Dessa incorporação do espiritual com o material, do político, né? Da libertação não só da alma, da libertação estrutural, de poder, de reino, aqui exatamente. E pastor, e talvez vocês me perguntem, mas aí, pastor, professor, e isso é só no Novo Testamento, só na história da igreja? Não, no Velho Testamento também. Sim. O que Davi fez quando ele estava aqui? Ele quis expandir o reino de Deus, deixou tudo prontinho para Salomão. Salomão praticamente virou um império e se perdeu. É a história da nossa vida emocional. Olha como é importante a gente ter o coração voltado nas Escrituras, porque qual será a nossa geração, irmãos? Essa compreensão, porque se a gente analisar também, a jihad islâmica está ligada a essa questão de Maomé, da questão espiritual com o político, com conquista, expansão territorial, domínio. Essa ideia está no ser humano. E sabe, Júnior, que nem quando nós pensamos na história da igreja, aquilo que nós chamamos de Era das Trevas, hoje, né, período das trevas, ou Idade Média, a melhor definição é a Idade Média, porque Eras das Trevas acaba sendo um pouco pejorativo, porque foi um período em que dominou o catolicismo romano. Então, nós, como protestantes, na forma de questionarmos eles, a gente fala que foi um período das trevas. Não deixa de ser, mas Idade Média seria, eu diria, um pouco até mais, menos preconceituosa, a nossa opinião. Mas, voltando, por que a Igreja Católica, nesse período da Idade Média, ela se sedimentou daquela forma como ela se tornou? É bem simples. Já eram séculos de domínio do catolicismo com os reinos. Sim. Muitos líderes católicos, agora fazendo aqui uma leitura mais branda, eles achavam que eles já estavam vivendo aquele período do milênio. Porque pensa, vamos imaginar nós aqui. Nós estamos aqui no século VII, lá em Constantinopla. Nós somos um seminário num mosteiro famoso. Trabalhamos com o rei. Somos a 5ª geração de seminaristas. Irmãos, pensa nisso. Você já está há 5 séculos ali. Então, muitos da Igreja Católica, eles erraram, mas eles erraram porque eles foram inseridos num contexto. Não estou justificando, tá, irmãos? Não é isso. Mas hoje, quando a gente critica e fala Era das Trevas, mas pense para eles. Eles já estavam vivendo esse domínio já há muito tempo. Irmão, a gente está falando de um período que praticamente foi de 800 anos. Domínio, é muito tempo. É domínio. Calou todas as vozes. Exatamente. E aí vinham grupos diferentes questionando a sua voz, você já achava que era bruxo mesmo, demônio. E ainda mais tinha aquele, vamos dizer, aquela cegueira religiosa, por causa da tradição. Olha como a tradição não cegou. Vamos imaginar, irmãos, que se não tivesse entrado a tradição católica, alguns erros cometeriam. Concentração de poder. Exatamente. É que nem hoje, por exemplo, irmãos. Por que eu estou falando tudo isso? Que futuro nos aguarda? Será que a gente vai ser fruto das últimas gerações de avivamento? E se formos, como agiremos diante de tanto poder? Você acha? Irmão, sejamos honestos aqui. Pastor Johnny, o senhor prega com regularidade, os demais irmãos aqui são obreiros. Nós que pregamos por uma comunidade, é um momento muito espirituoso, é um momento de muito poder. Imagine a sua voz chegando numa cidade. Imagine a sua voz chegando numa região.
Imagina a sua avó chegando num país, num continente. É um poder muito grande, irmãos. É um poder muito grande. Você, quando eu digo isso porque eu me sinto usado na minha igreja local, como aqui no seminário, mas quando você consegue ter uma voz que atinge a nação, como era a Billy Graham, ou o mundo, pelo amor de Deus, é um poder muito grande numa pessoa. É uma persuasão muito grande, você ter o controle. Então, imagina, a gente começou falando tudo isso aqui por causa do reino de Deus. Sim. Então, eu sei que fugimos um pouco do assunto, mas a gente se torna um pouco mais humilde na hora de avaliar, porque quando realmente passamos por um momento de muita exposição, de muito poder, de muita graça, nós, seres humanos, é fácil de se perder. É fácil. Por isso que a gente precisa estar realmente sendo voltado às Escrituras, olhando para o passado, tendo pessoas boas do nosso lado, porque senão, para se perder é muito fácil. É muito fácil. Né? Quando envolver a questão espiritual, ok, mas quando entrar a questão política, domínio nessas questões, nesse âmbito, aí é o perigo, né? Então, continuando aqui no nosso livro-texto, irmãos, agora para a gente, na página 435, quando diz fraquezas e limitações humanas. Fraquezas e limitações humanas. Jesus possuía um corpo. E aqui, no livro-texto, vai mostrar muitas passagens falando sobre as limitações de fato de Jesus, né? E vocês conhecem, tinha sede, tinha sono, nos momentos em que ele passou pelo Getsemane, nos momentos em que ele dorme no barco, quando ele é cuspido, quando ele é aviltado ali na última semana para realmente morrer em nosso lugar. Então, eu grifei aqui uma parte do livro e eu quero ler para vocês. Aqui. A maneira pela qual Jesus ascendeu ao céu foi planejada para demonstrar a continuidade entre a sua existência num corpo físico, aqui, sobre a terra, e a sua existência contínua no céu com esse mesmo corpo. Né? O autor está comentando aquilo que nós vimos no slide e que até lemos em Atos 1:11. Ele sobe aos céus e ele voltará, como os anjos dizem. Né? Porque ele sobe com o corpo, ele volta com o corpo. Ele tem um corpo que, no primeiro momento, é um corpo limitado, é um corpo que passa por dificuldades, mas esse corpo não é simplesmente um corpo que continua assim. Né? Você se lembra qual é o quarto mandamento? Dos 10? Lembram? Não. Quem se lembrar pode citar para mim, porque não falar o nome de Deus em vão. Vamos ver lá. Quarto mandamento. Versículo de número 8 de Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe, né? Não. Lembra-te do dia do sábado. Dia de sábado. É o dia de sábado. Por que eu quero citar agora aqui? Jesus tinha um corpo que ele precisava descansar. Né? Deixa eu dar uma pausa aqui. É um corpo humano. Por isso que ele dorme, por isso que ele descansa, por isso que ele tem sono. Será que Jesus também descansava, tirava um dia para sentar na rede, pausar? O que vocês acham, irmão? Porque quando a gente pensa no Jesus, no seu ministério, parece que foram 3 anos intensos e ininterruptos, sem nenhuma folga. Não é assim que a gente tem uma ideia? É a visão que eu tenho também. Ele descansava, ele tinha fome, né? Eu sei que quando ele estava ali com a samaritana, ele fala, né, para os apóstolos, né, dando aquela ideia de que não, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Mas ali dá para ver que foi um momento que possivelmente Jesus estava em jejum. Possivelmente ele estava ali no momento de busca mais concentrada a Deus. Jesus fala com uma certa urgência
mostrando até a diferença entre o dia e a noite, porque trabalhamos de dia, porque a noite vai chegar, porque ele mostra a urgência, mas será que Jesus não tinha também esse equilíbrio de poder, estou muito exausto, eu preciso descansar? O que vocês acham disso? Nessa mesma passagem fala que ele estava cansado da viagem, né? E se assentou na fonte. Foi verdade. Tem uma série que chama The Chosen, que tem uma passagem que ele está fazendo umas pregações, né? E aí Maria estava na galera lá que estava dele, e ele veio com os pés todos machucados, cansados, parecia que ele estava tipo, sofrendo assim. E ela foi, acolheu ele e ele entrou. Parecia que estava tipo, estou exausto, mas eu estou fazendo a vontade do meu pai. Sim, eu acredito que Jesus chegava a esse ponto de exaustão porque era a vontade. Mas eu acredito também que o Shabat, para ele, que era o dia de adorar a Deus, ele fazia naquela liberdade, o dia de descanso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem hora que a gente tem uma neura e a gente não entende. A gente tem neura porque a gente não entende a humanidade de Jesus. A gente quer ser um Jesus Cristo melhor do que ele foi. E aqui está mais para ansiedade, está mais para trapos de religião do que para cristianismo com essência. Quer ver um exemplo, irmãos? Digo isso por mim. Quantas vezes eu não estou descansando porque, na realidade, eu estou achando que eu tenho que fazer mais coisas para Deus, mas eu só estou querendo compensar. É uma desculpa da minha mente dizendo eu preciso de mais, mas na realidade eu não preciso de mais. É a minha ansiedade, o meu descontrole, querendo fazer mais. Enquanto a fé é o quê? É descansar em Deus. Sim. É crer mais. Quando a gente vai fazer uma avaliação nua e crua, menos para Deus é mais. E mais é menos. Pode ver que a gente se perde nas nossas tarefas. A igreja é cheia de obras. Pode ver, irmãos, qual que é o nosso grande problema atual da igreja brasileira? Tem muita obra. Mas é tudo na semelhança de Marta. Falta as Marias. Não é? Que ajoelha aos pés de Jesus e só o adora e só o escuta. Então, muitas vezes, eu digo isso para vocês até como um desabafo. Quando eu estou muito ansioso, muito ativo, que eu não consigo nem dormir, geralmente eu falo, meu Deus, como eu estou precisando crescer em fé. Porque o que é a fé? É crer. Porque daqui a alguns anos, e vou usar por fé, tá? Daqui a 60 anos eu não vou mais estar aqui. Estou usando, né? 60. Se Deus me conceder mais 30, eu estou feliz. Mas eu estou me imaginando que eu brinco que aos 90 eu aposento. Aí eu vou até os 100, então eu tenho 10 anos só para ficar curtindo. Só congregando com os irmãos e dando-nos glória. Mas assim, pensem nisso. É muito pouco tempo, irmãos. Então a gente muitas vezes vive uma neura achando que tudo depende da gente, não depende. Daqui a 60 anos a gente não vai mais estar aqui. A gente não vai poder mais cuidar dos bisnetos, dos trinetos, da igreja, e não vai poder mais cuidar. E aí eu digo, tá vendo, que muitas vezes a gente não sabe nem descansar, ou seja, a gente não sabe olhar para Jesus homem. Interessante esse ponto, né? Por isso que eu falei do quarto dia. Jesus, ele era a harmonia exata entre a humanidade e a divindade. E aqui fica uma crítica, irmãos. Eu aprendi isso com o Po Yang-Shu, da Coreia. Ele falava assim que os pastores, na sua grande maioria, comiam mal, eram gordos, não cuidavam da sua saúde, e eu lembro disso e, puxa vida, hoje eu estou meio preguiçoso, não estou treinando como eu treinava. E isso também é uma ponta minha de ansiedade, porque eu diminuo nos meus treinos, aí o corpo começa a sentir falta de atividade física. Mas quantas vezes no início do meu ministério eu deixava de treinar porque eu pensava, não, mas se o irmão me procurar e eu estiver fazendo Cooper, eles vão falar que eu sou um carnal. Mas na realidade eu precisava de treinar. E eu fiquei muito ruim da minha saúde porque eu não cuidei bem do templo do Espírito Santo. Agora, uma coisa é você virar uma pessoa que cuida do seu corpo como um templo, no sentido de vaidade humana. E outra coisa é quando você cuida como um templo do Espírito Santo. A gente tem que saber discernir uma coisa da outra.
Não, eu vou cuidar da minha saúde, eu preciso de atividade física para ter uma mente boa, um corpo saudável, para eu poder dormir bem. E, né, agora, geralmente, as pessoas elas vão para os extremos, elas começam a ir para a academia para virar quase que um deus do Olimpo, para idolatrar o seu corpo. Não, não é essa a proposta, é ter saúde. Mas quantas vezes um pastor deixa de fazer uma atividade física por causa da cobrança dos diáconos? O pastor está andando no parque, mas não está aconselhando? É um carnal, é ou não é? E a gente não vê a humanidade. E assim, eu estou dizendo isso para vocês, irmãos, até como a gente vai trabalhar bastante isso em psicologia pastoral, mas compreender que a gente é ser humano e que a gente é limitado e saber dar pausas e saber cuidar do templo do Espírito Santo e das emoções é muito importante. E esse reset semanal, deixa eu até falar para os irmãos, no meu sábado agora foi minha folga. Geralmente na minha folga eu treino, mas como na sexta-feira eu tive um pouco de tontura por causa do estafa. Aí na sexta eu fiquei com medo de repente ter uma atividade física e passar mal. Então eu fiquei em casa. Foi de propósito mesmo. E eu tive um dia maravilhoso de comunhão com Deus. Mas por que eu estou falando isso para os irmãos? Eu abri essa exceção porque como eu passei mal, eu falei, opa, mas quantas são as vezes na nossa vida que a gente não pode nem tirar folga? Eu me lembro que a minha primeira vez que eu fui falar para uma ovelha da igreja que eu ia tirar férias, a igreja, a irmã, lembro como hoje. Hoje ela é uma anciã da igreja. Ela falou assim: e por acaso Jesus tirava férias da Bíblia? Ô, meus irmãos, prova de fogo foi essa. Eu era pastor recém-ordenado. Eu fiquei em péssimos lençóis ouvindo isso de uma anciã da igreja. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, irmã, aí eu falei, irmã, Jesus, realmente, eu não sei te dizer, mas eu preciso. Mas eu fiquei com o meu coração, assim, foi um golpe aquilo para mim, porque eu poderia ter falado, não vou tirar férias de jeito nenhum, não, eu não vou. Porque, irmãos, olha que tolice. Por que eu estou gastando esse minuto aqui com vocês? Deixa eu até concluir com isso, irmãos. Muitas vezes a gente não cuida bem da nossa emoção, do nosso corpo, e a gente entra numa espiral de estresse. Quantos são os pastores que vivem à base de remédio? Não era para ser assim. Pastor era para ser o exemplo de saúde na igreja, e não um exemplo de doença. E pastor também, quando eu falo saúde física e saúde emocional. Eu sei que é muito difícil a gente administrar todos os problemas de todo mundo, porque a gente acaba sendo uma esponja. Mas a gente tem que lembrar que Jesus ele era 100% homem. E ele possivelmente tinha uma educação que fazia com que ele tivesse muita saúde. E é esse o caminho que a gente tem que tentar seguir. Porque muitas vezes a gente não segue. Sejam críticos, irmãos. Pastores comem mal, dormem mal, não se exercitam, diabetes alto, colesterol. Meu irmão, não vai ter uma vida emocional muito boa, principalmente na hora de cuidar do rebanho. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um exercício com muito temor, sem perder a espiritualidade, sem ir para os exageros da vaidade, mas a gente tem que tentar trazer sempre para uma linha mais saudável. E aí onde fica até uma tarefa para vocês, como seminaristas, de fortalecerem os obreiros e a igreja nessa perspectiva de olhar para o pastor. Não, o pastor tem que treinar. Não, pastor... Aliás, só um último detalhe. As empresas hoje, elas querem que os seus CEOs, que os seus grandes diretores tenham atividade física. Por quê? Porque sabe que o camarada com a saúde boa gera mais, é longevo. Ora, e por que a igreja muitas vezes não tem essa perspectiva? Falta de maturidade, entendeu? Então, fica aqui só um dado para mostrar sobre essa questão da humanidade, né? É importante isso, tá, irmãos? A gente vai trabalhar bastante isso em psicologia pastoral. Vocês vão amar, porque eu vou trabalhar muito no corpo, na alma, nas emoções e naturalmente no espírito, mas principalmente na área das emoções. Eu vou gastar um tempão aqui com vocês falando sobre isso, mas aqui eu quis gastar esse minuto por causa do corpo de Jesus. Eu acredito que Jesus ele tinha disciplinas muito boas, ele sabia dormir bem. Agora, é claro, irmã, ele não perdia tempo com tolice. Ele
começou o trabalho, era o trabalho, ele não pestanejava, sabe aquele... irmão, quer ver uma coisa, até para eu encerrar o modo? A gente que é pastor de tempo integral, a gente é muito tentado. E a gente tem que ter muita disciplina. Porque senão, quando vai ver, você tá cozinhando um frango, velho. Entendeu? Você está passando um problema, você não trabalha. Mas não, você tem que ter uma disciplina. Mas eu acredito que Jesus, ele tinha isso, né? Com muita harmonia. Tá bom, meus irmãos? Sim. Tá bom? Uhum. Alguma pergunta? Não, só dizendo que Mateus fala que ele jejuou 40 dias e teve fome. É meio irônico, né? Falar isso. Eu acho que ia ter fome, né? Ah, sim. 40 dias e teve fome. Aí os anjos veio lá e... Mas, bom, para fechar a nossa gravação, Júnior, sabe qual que é a ideia também ali? Que dá também? A ideia é de que possivelmente o jejum dele foi de comida só, não de água. Porque ele não fala que ele teve fome e sede. Mas deserto, né? A água é meio... Então, mas o deserto da Judéia não é um deserto que nem do Saara. Pode ver que João ficava no deserto e lá tinha mel e gafanhoto. Se tem mel é porque tem flores. Se tem flores é porque tem algum tipo de vida. Então, o mel da Judéia é o mel que também... o deserto da Judéia é um deserto que... que tem ali regiões que tem nascentes, né? Então, possivelmente o texto ali estava dando uma ideia de que foi o Jesus homem, Júnior. Porque assim, deixa eu até... Aliás, eu vou responder essa fala no próximo bloco para não ficar muito grande, tá? Vou fechar aqui, tá, irmãos?